Essa imagem aí me remete ao passado, porque eu peguei ainda essa estampa, esta fachada da Escola Estadual Graciliano Ramos. Já estava um pouquinho já diferente, já tinha ampliado, mas eu fui aluno com muito orgulho da escola pública e da Escola Estadual Graciliano Ramos, como fui do Marechal Deodoro e também do Humberto de Alencar Castelo Branco. Mas hoje o tema aqui não é contar a minha história pregressa estudantil, mas conversar com o atual diretor do Graciliano Ramos, o Vanderlei Capelletti, para, a exemplo do que já falou a secretária de Educação, de um modo geral, principalmente da educação no que compete ao município, a Ana Paula da Silva, sobre toda a preparação que se faz. O Vanderlei vem aqui também para falar um pouquinho especificamente do Graciliano Ramos. Acredito que, se eu não esteja enganado, continua sendo o colégio que abriga o maior número, a escola que abriga o maior número de alunos do município de Santa Helena. É isso? Tudo bem? Tudo bem, Alder. Na verdade, é verdade, sim. Além de ser o maior número, nós somos a única escola do município que oferta o ensino fundamental público. Público, né? Exato. A única ensino fundamental público é o Graciliano. Da sede é o Da sede. Isso. E antigamente eu sempre gosto de lembrar, porque as pessoas de mais idade às vezes não conseguem mensurar, né, o que é fundamental, o que é básico e tal, porque antigamente era pré-primário, jardim de infância, pré-primário, primário, ginásio e segundo grau. Exato. Então, tu me explica agora, para a gente recapitular as pessoas o que é cada um desses que era antigamente, como é que é o nome hoje. Hoje nós temos a creche, né, que é o primeiro passo da vida estudantil dos nossos alunos. Apesar de ser um lugar mais... O CMEI? O CMEI, isso. Ele também tem cunho educacional. Até a creche mudou para CMEI, né? Isso, também mudou. Então, tem a CMEI, depois nós temos as séries iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e temos as séries finais do ensino fundamental, que é o 6º ao 9º ano, que é a escola, o nível que a Escola Graciliano oferece. E o ensino médio, agora também teve umas reformas, teve um novo ensino. Que era o segundo grau. Que era o 2º grau. E depois a universidade. Cursos técnicos continuam como eram. Então vamos recapitular. Então, jardim de infância é o CMEI. É o CMEI. É a creche, é o CMEI. Primário é o ensino fundamental. Isso. Ginásio é... Ensino fundamental 2, que séries finais. Ensino fundamental 2. Segundo grau, antigamente é o científico, normal também, né? E também chamado de ensino médio. Né? Ensino médio. E daí faculdade, pós-graduação. Daí depois de pós-graduação vem o quê? Mestrado? Aí vem a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí... E tem mais coisa lá para riba ainda, né? Ainda tem, mas aí... Tem lato senso e tem que ter stricto senso. O que é lato senso e stricto senso? Agora você me perguntou. Então isso é coisa de advogado. Parei no pós-graduação. Né? Tá certo. Curiosidade, mas isso quase praticamente não se utiliza hoje. É, né? Verdade. O Graciliano Ramos, que tipo de preparação foi feito para começar as aulas na próxima segunda-feira, dia 6? Então, Helder, nós tivemos, durante todo o mês de janeiro, bastante trabalho. Principalmente aí a questão da capacitação dos professores, que foi agora nesses últimos 2 dias, no dia 2 e 3. Mas também nós tivemos novidades aí com relação à nomenclatura e ao próprio funcionamento da escola. Nós tivemos, então, uma mudança, assim, em final de ano, né? Nomenclatura da escola? Não, essa nomenclatura veio do governo do estado. Não se chama mais Escola Estadual Graciliano Ramos? A nomenclatura de escola, sim, continua tudo igual. Continua igual. A nomenclatura que eu digo é interna. A questão de organização de aula, de horários e tudo mais, isso nós tivemos uma modificação. Tipo assim, existia conselho de classe, coisa que eu falei para Ana Paula, e continua tendo? Continua tendo conselho de classe, continua tendo a O nome do conselho de classe não mudou? Não, isso não. A única coisa que mudou no conselho de classe é que agora quem é o presidente do conselho de classe é naturalmente o diretor da escola, coisa que antes era exercido por alguém da comunidade. Então você é presidente do conselho de classe e também presidente da PMF, que também mudou. Tu tem três funções numa só. E ganha bastante cada uma. Mas é um absurdo, eu quase não consigo gastar tudo. Ganha bastante dor de cabeça. Mas eu ouvi falar que vai ter uma tal de sexta aula. Então, vocês querem quebrar com os alunos? Eu vou te dizer, vou deixar bem claro para ti que não é coisa de você. Essa aula não é
Coisa nossa. Não é você que entrou na direção, agora vai ter a sexta aula para você ficar mais na escola. Não é foi, isso. Se fosse podermos escolher, nós com certeza não optaríamos pela sexta aula por toda a confusão que dá no funcionamento, na logística da escola. A sexta aula é por quê? A sexta aula é simplesmente porque resolveram incluir na grade curricular como um tema transversal, né, a questão do pensamento computacional. Pensamento computacional. Então, no meu tempo eu estudei mecanografia. Inclusive foi meu tempo também. Também? Inclusive. Tu é velho, hein, rapaz? Somos. Pelo amor de Deus. Mas enfim, a disciplina está aí. Ela veio... É pensamento computacional. É a nova disciplina na grade curricular do Estado. Do ensino fundamental. Séries finais. E vai ser todo dia a sexta aula? Não. Aí que está a questão, né? Então, nós temos definido que então, como são 6 aulas, são 2 aulas a mais na semana, então nós temos que fazer em 2 dias, porque senão nós temos que fazer 7 aulas no dia para poder dar conta dessas 2 aulas a mais que foram incluídas no currículo. Então, na terça e na quinta-feira, os alunos, detalhe, alunos apenas de 8º e 9º anos que terão essas aulas de pensamento computacional. Só os que estão ali na penúltimo e no último ano. Isso. Que depois vai para o ensino médio. Exato. Então, nessa terça e na quinta-feira, terça e quinta de toda semana, esses alunos, então, do 8º e 9º ano, terão 6 aulas. Vai ter, vamos supor, daí no dia que tem 6 aulas, o tamanho da aula, a duração da aula vai ser igual ao que era antes? Então vai ter realmente, quanto tempo é a aula? Na verdade, as aulas são de 50 minutos. Então vai ter 50 minutos a mais na terça e na quinta para o 8º e o 9º anos. Tanto de manhã quanto à tarde. E como é que vai ficar essa confusão do transporte, por exemplo? Pois é. No período da manhã, nós não estamos tendo problema com isso, porque o ensino médio, lá o Castelo, ele já tinha a sexta aula implantada com a reforma do ensino médio no ano passado. Então, para os alunos que estão da manhã, está tranquilo, eles vão sair juntos. Chega junto e sai junto. Já tem o transporte escolar. E de tarde? De tarde que nós temos um problema. Nós já tivemos, inclusive, com várias reuniões com a secretária de Educação, tentando resolver esse problema, conversamos com o prefeito e tudo, também o secretário de Transporte. E nós temos um problema justamente com esse período vespertino. E nós temos, a prefeitura não dispõe que quem organiza o transporte escolar é a administração, Sim. É a prefeitura, é a Secretaria de Saúde através do Departamento de Transporte. O Estado tem um convênio, ele fornece umas verbas, mas essas verbas nunca são suficientes, porque é mínima, é insignificante Sim. comparado com o que o município atende. A demanda. E em conversa com ela, com a professora Ana, que é a secretária, ela nos disse que não tem mais disponibilidade para atender esses alunos do final da tarde até uma nova licitação. Então, tipo assim, a aula começa a que hora de tarde? Então, vamos só recapitular. De manhã, as aulas começam, todos os alunos começam no mesmo horário. Que hora? E à tarde também. De manhã, 7h10. E termina? Alunos de 6º e 7º, 11h35. Alunos de 8º e 9º, 11h55. E esse é o mesmo horário. Mesmo horário que termina a aula. Se vocês forem fazer uma soma aí dos 50 minutos, vai dar uma diferença de alguns minutos, porque nós temos que readaptar por causa da grade. Né? Então, tá certo. A gente conseguiu fechar o período da manhã junto com os alunos do Castelo. Então, os nossos alunos, no 8º e 9º ano, que tem sexta aula, vão com os alunos do Castelo. E à tarde? E à tarde, nós estamos aqui implorando aos pais, né, que têm condições para que mandem seus filhos ou de bicicleta, ou se possa mandar para o início da aula de ônibus e no final da aula passar na escola para pegar os alunos. E assim, tentar entre ali, de repente, quem tem irmãos, quem tem vizinhos, que o pai tem carro, de repente leva um, já faça o favor de levar os 2, até que a gente consiga resolver essa questão da licitação, que ainda está pendente. Que vai resolver, né? Só vai demorar um pouquinho. Só precisa. A Ana Paula me disse que a partir de março já começa a tramitação legal da licitação. E então, aí eu acredito que até a metade do ano a gente já tenha definido esse transporte conforme essa grade curricular. Na verdade, então, o pessoal vai ficar 50 minutos a mais à tarde, nas terças e quintas. Né? De manhã e de tarde. Lembre-se, pessoal, que antigamente os alunos, principalmente, que estão ouvindo a gente, os pais de alunos que já passaram por isso, e os pais dos alunos, ou seja, os avós dos alunos de hoje, andavam 30 km a cavalo, 10 km a pé, sei quanto de bicicleta, lavava o pé no rio, não existia nem vestígio de transporte escolar. Então, tenta, assim, lembrar disso aí um pouquinho para ninguém ficar muito nervoso nesse período. Com certeza. Um pouquinho de bom senso, eu acho que nesse momento é necessário.
Quando que começou essa história de que já se sabia o ano passado ou não? Começou a tramitar o processo ali no final do ano. Depois das festas de Natal, começou a se falar em pensamento computacional. E nós, até então, imaginávamos que seria alguma coisa que viesse já pronta, mas com tudo, com a logística já resolvida, com transporte, né, enfim, porque isso demanda muita Isso aí devia ser com um ano de antecedência. O cara sonha com o certeza. negócio num dia e quer implantar no outro dia. Isso é um absurdo, né? Infelizmente, na educação, hoje em dia está assim. As coisas vêm de ontem para ontem. O cara lá que é o que manda em alguma coisa, ou que as pessoas ouvem, eles que mandam, sonha com o negócio, vamos fazer isso aí. A partir do mês que vem, ou do outro mês, ou do ano que vem, mas pô, tem que ter o princípio da anterioridade para que houvesse essa preparação, para não causar o transtorno que vai ocasionar. Mas tudo bem, tenho certeza que aqui vai se resolver isso da melhor maneira. Questão da formação dos professores, que sempre estão em constante aí evolução, se adaptando, está tudo sempre é feito, né? Em todos os níveis do corpo docente. Com certeza. Inclusive, nas formações que nós tivemos ultimamente, nós estamos... A orientação que vem da CIED é que se faça uma formação mais a nível tecnológico. E hoje a visão da educação, eu não posso dizer se é certo ou se é errado, se é melhor ou se é pior, mas ela está vindo muito ligada a plataformas de educação. E essas plataformas, elas são adquiridas aí no mundo da internet, enfim, onde se disponibiliza e colocadas na escola para que os professores trabalhem, né? Justamente pela questão da pandemia, se usou muito recurso tecnológico para se fazer as aulas, para poder fazer chegar o conteúdo até os alunos. E isso agora continua. Nós recebemos alguns computadores, porque nós não tínhamos. Existe muita tecnologia. Só faltava na ter prática, pensamento computacional e não ter computador, né? mas até a hora que decidiram ser o pensamento computacional, não tinha computador. Nós temos que também é só pensamento, não é para a prática, é só para pensar. Foi o que eu pensei. Então, se é pensamento computacional, nós vamos ir para a sala, vamos pensar em computador. Depois nós vamos decidir se vai ter prática ou não. Pois é. Mas é bastante gamificação essa questão do pensamento computacional. É uma bastante o quê? Gamificação. Jogos. Eu entendi gay. Não. Nada de gay. Não, isso aí Tu já falou uma outra palavra, não sei o quê? Transisacional, não sei o quê. No começo você falou. Transversal. É um tema transversal que é essa questão do pensamento computacional. Não é nada ligado à questão trans, né? Não, nada. É transversal de atravessar, de currículo. Porque existe o currículo prioritário e o currículo transversal, que ele não é prioritário. Na verdade, essa disciplina de pensamento educacional, ela deveria ser optativa, conforme manda a LDB. Mas nós tivemos a questão de não poder escolher entre optativa ou obrigatória. Conversei aqui com o Vanderlei Capelletti, ele que é diretor desta escola, Graciliano Ramos, o maior colégio público de Santa Helena, escola estadual, e em 2019 completou seus 50 anos. Aí você está vendo uma foto antiga aí da época, antes dessa fachada nova, que antes disso aí também passou por outras transformações, para falar sobre o retorno às aulas. Também lembrando, se informe, você que é jovem, adulto e que precisa fazer o supletivo, como você fala, que também mudou de nome, né? Mudou. Como é que é mesmo agora? É o CIEBJA. CIEBJA, que é Educação Básica de Jovens e Adultos, né? Então, o supletivo, antigamente até o Mobral também, né? Eu e minha nona, quando eu morei com meu nono e minha nona, eles iam no Mobral, né? Eu ajudei eles a aprender a ler e escrever. Cara, foi uma alegria muito grande a gente relembrar disso. E também... nós vamos abordar ainda mais para frente, aí, com certeza, as matérias, através aqui do jornal, a respeito do transporte, faculdade e tal. Tudo que envolve o ensino. Temos a nossa UTFPR, vem vindo aí o com certeza. IFPR também, né? As empresas privadas aí que fazem também o ensino à distância e tal. Nós temos um complexo educacional, Vanderlei, aqui sensacional em Santa Helena, né? E que podemos crescer bastante aí. O que nos preocupa é esse complexo educacional, principalmente a UTFPR, que está aqui, ela está, assim, em certos cursos obsoleta, com muitas vagas sendo ofertadas e nós não temos acadêmicos.
E as que estão preenchidas e tal, muita gente de fora, às vezes o pessoal Também. daqui, da nossa micro-região, não se atentou para a qualidade do ensino que é Com a certeza, UTFPR. é de nível alto para altíssimo. Tá certo. Muito obrigado, Vanderlei, pela conversa conosco. Obrigado a você, Alder, e desejar as boas-vindas aos nossos alunos que vêm aí, os sextos anos, as carinhas novas, aos pais que querem estar na escola também, conhecendo, se inteirando. São todos muito bem-vindos. Que tenhamos um excelente 2023 de educação no nosso município de Santa Helena. Tá certo.